Paróquias Nossa Senhora dos Migrantes e São Mateus de Guariba apresentam Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Paz e bem, bom dia. Nesta terça-feira, 6 de fevereiro, celebramos a memória do mártir São Paulo Miki. Por isso, amados filhos, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, os fariseus, alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem terem lavado, e com efeito os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar à praça, eles comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, e a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías ao vosso respeito, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda quem amaldiçoa o pai ou ainda a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer seu pai e sua mãe: o sustento que vos podereis receber de mim é Corbã, isto é, consagrado a Deus, e essa pessoa ficará dispensada de ajudar seu pai e sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, diante dessa palavra que nós acabamos de ouvir hoje, nós vamos percebendo que interpretar a palavra de Deus é um dever, mas pode ser arriscado. Cada geração de crentes deve escutar o que diz o Senhor, compreender com o coração e pôr em prática a sua palavra com tantas atitudes. Quanto isto não é feito de maneira coerente, sobretudo da parte de quem tem responsabilidades no interior da comunidade dos crentes, a mensagem da palavra arrisca tornar-se uma tradição ou uma traição às intenções de Deus, ou um simples suporte dos interesses de uma parte, ou de uma defesa de uma incapacidade em deixar converter o coração. A palavra não é já regra suprema da fé, porque simplesmente suplanta pela tradição dos homens, nem muito menos fonte pura e perene da vida espiritual, porque reduzida a uma vida simples, uma simples norma externa que se deve observar cegamente ou com tantas astúcias, deixa de ser palavra de vida para se tornar palavra de morte, enquanto elimina a relação com a fonte da vida, que é o próprio Cristo, o Senhor. Por isso que escutar a Deus que fala é, no entanto, muitas vezes para nós fadigante, requer não só muita atenção e constância, bem como disponibilidade para rever tudo o que se entendeu, porque também se pode ter entendido mal. Por isso que a palavra de Deus significa criar para si aos poucos um Deus à própria imagem e semelhança, desconfessando-se a identidade do ser humano segundo a fé hebraico-cristã, a de se prostrar diante do Senhor como alguém que escuta e não como aquele que dita leis ou cria tantas e novas regras. Para voltarmos, amados, a escutar o Senhor sem mal-entendidos e sem manipulações, é necessário voltar a colocar-nos no coração de nós próprios, lá onde cada um de nós sente vivo
esse desejo de encontrar com Deus o Criador e, sobretudo, com o Salvador que sempre renova a nossa vida mediante o perdão reconciliador. Por isso que nessas condições, o crente, ou seja, todo cristão, ele evita aprisionar o Senhor em templos de pedra ou tradições, muitas vezes, que nos prendem a coisas que nos afastam de Deus. Estas arriscam a tornar-se, muitas vezes, ídolos que anulam o que é de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na sua plena identidade, mais específica de Pai de todos, que quer a pessoa humana enquanto criada, a imagem e semelhança de Deus. Por isso, somos chamados a escutar o coração dócil, façamos o homem e reconhecemos-nos como criaturas limitadas e frágeis, mas objeto desse amor e dos cuidados das mãos sapientes do Senhor nosso Deus. Por isso, ó Pai, que criastes boas todas as coisas, para que seja sinal da vossa sabedoria, ajudai-nos a acolher o louvor que se ergue até vós, a criação inteira, para darmos sempre a glória ao vosso poderoso nome com toda a nossa vida. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Oferecimento: Paróquias Nossa Senhora dos Migrantes e São Mateus de Guariba.